Muito bom dia, vamos lá então. Quarta-feira, 18 de outubro, começando. Eu quero mostrar dados aqui novamente que poucos olham da economia, mas que dá sinais que, para mim, os Estados Unidos já estão muito próximos, se é que não estão já em recessão. É claro que isso, aliado a todo o cenário macroeconômico, uma China desacelerando, vai afetar diretamente o Brasil, ainda mais quando a gente tem um quadro fiscal completamente deteriorado. Inclusive, eu postei hoje lá no meu Instagram que eu peço que as pessoas que concordem ou gostem de entender sobre o assunto, de acompanhar, compartilhem. Mais uma vez, o Instagram me colocou em shadow ban e aí ele limita a distribuição do conteúdo. Menos pessoas recebem diferentes informações, concordem ou não comigo, receber informações além do óbvio, como até parafraseando até o meu podcast. Pois bem, vamos lá, eu vou passar aqui alguns dados que estão nos afetando diretamente. E foi inclusive um tema do que eu falei numa aula que eu fiz ao vivo ontem à noite, no dia 16, antes de ontem, perdão, no dia 16, sobre indicadores que mostram como analisar e como interpretar fenômenos econômicos que interferem no nosso dia a dia e que a gente deixa de lado, ou por falta de conhecimento, ou por acreditar que isso não interfere. Mas os dados, eles têm que ser analisados de forma muito mais profunda. Essa aula eu fiz, mostrei diversos dados e abri a minha terceira turma da sala, que serão 20 pessoas num grupo para consultoria, para entrar a fundo nesses dados. Não significa ser nada denso, mas sim como a economia, os fundamentos econômicos afetam o teu planejamento, o planejamento do caixa da tua empresa, como você consegue muitas vezes otimizar o teu planejamento ao entender o ciclo econômico que nós estamos e principalmente quando esse ciclo mudará. Se nós não entendermos isso, continuaremos batendo na mesma tecla. E como é que a gente vai ter resultados diferentes? Qual o ciclo econômico nós estamos vivendo? Dentro desses ciclos, quais ativos se beneficiam? Não quando o ciclo mudou e a notícia já saiu no jornal. Como é que a gente interpreta isso antes? Não é com a manchete o PIB subiu ou o PIB caiu. A inflação está mais ou menos controlada porque subiu, digamos, 3 ou 4%. Como é que a gente analisa nas entrelinhas? Esses dados estão disponíveis. Como é que a curva de juros nos mostra a mudança dos preços que estão em via ou que está em via de acontecer, como que esse fenômeno se relaciona nos Estados Unidos, na Europa e afeta diretamente ao Brasil. Enfim, todos esses indicadores, eles estão abertos para olharmos, mas poucos somos aqueles que nos debruçamos, e é normal, porque é algo mais específico, mas ele não é difícil de ser interpretado independente da área que você está. Então o link está no descritivo aqui desse vídeo, por favor compartilhem, acessem, tem toda uma forma de participar dessa consultoria, enfim, acesse o link, está aqui em cima também na tela, não deixem de entrar para conhecer, a gente só consegue mudar pela educação, compartilhando conteúdo, ou seja, entendendo, estudando notícias que são diferentes do que aquilo que a grande mídia nos traz diariamente. Pois bem, vamos falar de alguns desses dados agora. Os Estados Unidos, que vem batendo recordes de endividamento, 33 trilhões de dólares a 130% do PIB, o seu endividamento, tem a Casa Branca próxima de fazer um novo requerimento de 100 bilhões de dólares ao legislativo para um pacote para ajudar a Ucrânia e Israel. E também aumentar a segurança na fronteira americana. Ora, lembra quanto Biden criticava o Trump pela política do muro? Ele voltou a construir o muro. Pois é, por isso que ao longo do tempo as políticas mais à esquerda intervencionistas vão perdendo apoio, porque elas levam invariavelmente no médio e no longo prazo as pessoas a um nível de pobreza e de insegurança maior. Só que no começo ela engana através da manipulação, que tem a ver com esses dados que eu venho falando, que a gente vai analisar e que a gente analisa na consultoria. Como é que a gente consegue driblar isso antes de esperar chegar no fundo do poço ou começar a mergulhar mais ainda para ele. Pois bem, em resposta a esse endividamento americano, em resposta a ter que emitir mais dívidas, em resposta aos déficits fiscais que o governo americano vem fazendo em mais de 5% do PIB,
Os títulos públicos americanos veem a sua rentabilidade subindo cada dia mais. Os títulos públicos com vencimento de 10 anos já estão muito próximo de 5% novamente. E os de 2 anos, mais de 5% e 10%. Veja que essa diferença que eu vou explicar, expliquei ontem na consultoria, que está disponível também, e o link está no descritivo, como que quando os juros de um título público com vencimento mais curto paga mais do que o mais longo, historicamente isso precede uma recessão nos Estados Unidos. E o que acontece quando entra numa recessão, qual o ciclo econômico, como ele muda e quais ativos se beneficiam ou nos protegem disso. Pois bem, os títulos públicos americanos continuam subindo, a rentabilidade deles. Quando sobe a rentabilidade, o valor presente do título cai, sobe a rentabilidade e ele desvaloriza. O TLT, que é o principal índice ETF negociado, que é uma cesta que compõe os títulos públicos americanos com vencimento de 20 anos, caiu já mais de 15% esse ano. Ou seja, a rentabilidade dele sobe e o valor de face do título para quem quiser sair antes do vencimento cai. Portanto, isso reforça a postura que o Federal Reserve, o Banco Central americano, terão que manter os juros mais altos por um longo período, e quando os Estados Unidos sobe juros, pressiona o Banco Central do restante do mundo inteiro a manter a taxa de juros mais alta. Se o Brasil mantém a taxa de juros alta, e vai manter, porque o quadro fiscal brasileiro é de aumento de endividamento público, e isso pressiona a curva de juros e, portanto, pressiona o CDI, naturalmente a gente tem uma cabeça muito mais voltada para determinados tipos de alocações, uma vez que o teu risco não precisa ser tão alto para você conseguir uma rentabilidade bastante interessante. Mas lembre-se, a gente precisa manter o poder de compra do nosso dinheiro. E o real se desvalorizou 87% desde 1º de julho de 1994. Pois bem, o que acontece quando os títulos públicos americanos rentabilizam taxas maiores, que ele se desvaloriza, como eu falei, a taxa sobe e o título desvaloriza? Isso mostra que quem está emprestando dinheiro para os Estados Unidos exige uma taxa de juros maior para financiar os Estados Unidos, que vem aumentando seus déficits fiscais, que vem aumentando o seu endividamento frente ao PIB. E aí os Estados Unidos, os investidores percebem que a inflação está mais difícil de levar para a meta de 2% deles e, portanto, terão que manter a taxa de juros mais alta, pressionando o restante do mundo. Veja como tudo se conecta. Olha esse primeiro gráfico aqui, que ele pega a rentabilidade dos títulos públicos americanos de 10 anos, de vencimento de 10 anos, menos a rentabilidade dos títulos públicos de 3 meses. Seria natural esperar que os títulos públicos de 10 anos pagassem taxas muito mais altas do que a de 3 meses. Sempre assim, exceto em períodos que precedem recessão. Desde os anos 70, em todas as recessões aconteceu isso. Se nós olharmos nesse gráfico, as linhas em cinza verticais são os períodos de recessão americano. Veja que agora está em menos 0,79. Ou seja, o título público americano com vencimento de 3 meses está pagando taxas mais altas, quase 0,8% a mais do que os títulos públicos de 10 anos. Quando o de curto prazo paga mais do que o de longo prazo, isso tem acontecido desde setembro do ano passado, é a chamada inversão da curva de juros. Sempre precede uma recessão, pelo menos desde os anos 70 nos Estados Unidos. Os investidores exigem taxa de juros mais alta no curto prazo porque não querem financiar no longo prazo, dado o medo de uma eventual crise ou de uma mudança muito drástica no cenário macroeconômico. É a chamada inversão de curva de juros. Além de outros dados importantes que a gente deixa de lado. Queda da confiança dos construtores americanos. 62% dos construtores hoje já oferecem algum tipo de incentivo para a compra de imóveis. Os juros da hipoteca americana está na máxima desde os anos 2000, quase 8%. E isso endivida mais o americano que vem endividado em cartão de crédito, em dívida estudantil, batendo recordes, com taxas recordes, com uma menor capacidade de se endividar para comprar os imóveis. E em muitos locais, os preços da casa já vêm caindo e mostra que a condição para o americano comprar uma casa média
dele financeiramente falando já está abaixo do patamar mínimo exigido, ou seja, a média dos americanos já não tem capacidade para comprar uma casa no valor médio americano, a sua receita é menor do que o mínimo exigido para um financiamento. Inclusive, quando a gente olha essa queda de confiança dos construtores nesse gráfico americano, quando está acima de 50, mostra que os construtores veem condições melhores do que piores no mercado. E quando está abaixo de 50, as condições são interpretadas sob o ponto de vista mais pessimista. E agora, assim como todos os outros períodos de recessão, as linhas em cinza, a gente vê que está no campo negativo também nos Estados Unidos. Outro dado importante, que o preço da gasolina, o galão da gasolina já caiu nos Estados Unidos bastante e mostra que a demanda por gasolina por lá também está muito mais fraca do que o normal para o período do ano, tá? Por volta de 9,5 milhões de barris por dia. Então a gente consegue ver aqui a média, que é a linha amarela, entre 94 e 2022, como foi em 2022, e nas últimas 4 semanas a média que está muito abaixo também. Portanto, queda na demanda, mais um sinal de retração da economia americana como um todo. E vindo para o Brasil, que é afetado por tudo isso, o que a gente vê é que, obviamente, sem novidades, o Brasil apoia um acordo para que a eleição na Venezuela seja transparente, ao Maduro permitir que tenha ali olheiros internacionais. Caso isso seja cumprido, os Estados Unidos retirarão as últimas sanções contra o petróleo venezuelano. Vamos lembrar que o Biden também criticava isso. E ele também criticava procurar novos poços de petróleo no Alasca e outras regiões dos Estados Unidos. Também aderiu a isso, também negocia com o Irã, também constrói um muro. Esse é o verdadeiro progressista. A hora que a água bate na bunda, ele pede água para o livre mercado, ajuda para os empresários e recorre a políticas muito mais, digamos, alinhadas ao Partido Republicano, que ele sempre critica. Enfim, seguimos aqui no ponto brasileiro. A relação dívida-PIB do Brasil deve atingir mais de 75% em 2023 e 2024 já ultrapassaram os 76%. Segundo um estudo do FMI, a gente vai bater próximo a 2030 100% do PIB, a relação dívida-PIB. Tá? Então, ou seja, o Brasil vai continuar se endividando e isso coloca pressão na dívida. Para quem empresta dinheiro para um país endividado, exige mais taxas de juros. Se exige mais taxa de juros, ou o governo populista baixa a taxa de juros na canetada, que é um risco quando o ano que vem o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, e isso aconteceu no governo da Dilma, um ano depois a inflação explodiu e a taxa de juros voltou para níveis lá em cima restritivos, ou então o mercado vai precificar via desvalorização do câmbio, que leva à inflação e obriga o Banco Central a subir uma taxa de juros, ou, naturalmente, você coloca uma pressão e mantém a taxa de juros mais alta, que muda totalmente a nossa carteira de investimento, o nosso planejamento, a nossa tomada de risco, e os ativos tendem a se desvalorizar quando as taxas de juros sobem. Inclusive, o que a gente vê foi uma fala do Galípolo hoje, o Gabriel Galípolo, que provavelmente assumirá o comando do Banco Central quando sai o Roberto Campos Neto, e ele é totalmente alinhado com o Lula, em que ele falou que o déficit primário em 2024 já está precificado nos ativos no Brasil, ou seja, o mercado já está interpretando que em 2024 eles não cumprirão a meta. É óbvio, porque a meta que eles traçaram dentro do arcabouço fiscal, como eu venho falando, é inatingível, é inexequível o orçamento brasileiro com os gastos públicos brasileiros. Abriu a oportunidade, dolariza uma parte do teu patrimônio com títulos públicos americanos pagando altas taxas. A gente faz isso com os nossos clientes. Me procure, estamos à disposição. Não é uma recomendação de compra, mas é um início de compreensão desse movimento do ciclo econômico. Não fique de fora disso, que é justamente o que eu vou falar nessa consultoria, nessa terceira turma, que eu me aprofundo e a gente faz de 20 pessoas para manter um grau de pessoalidade, de debate, de trocas de ideias mais profundas dentro desses estudos econômicos. De novo, o link está no descritivo, o link está aqui na tela. Acessem, que vai ser dia 6 e dia 11 de novembro, 2 horas cada dia ao vivo.
Tá? A gente debatendo aqui sobre isso. Pois bem, seguimos aqui nesse gráfico nos Estados Unidos, no Brasil, melhor dizendo, em que a linha azul são os títulos públicos brasileiros atrelados à inflação, as chamadas NTN-B, Nota do Tesouro Nacional Série B, que é atrelada à inflação, que a gente vem fazendo uma alocação para os nossos clientes que entenderam e concordam com isso, que os títulos públicos brasileiros que estão pagando muito próximo a IPCA mais 6 sempre é uma oportunidade interessante, dado o seu perfil, dada a sua não necessidade de liquidez, enfim, se isso fizer parte do teu perfil, de novo, não é uma recomendação de compra, mas é sim um início de bate-papo que faz sentido e estou à disposição. Veja que isso vem subindo, a linha azul vem subindo, o quanto que o título público brasileiro vem aumentando a sua taxa, acompanhando as taxas de juros americanas, a curva de juros lá de fora, como eu venho falando. Curva de juros mais alta aqui encarece o crédito, que enfraquece a economia, que bota pressão nos juros, enfim, e todo o círculo que vai se fechando, como a gente falou. E olha lá, quem não lembra o presidente atual brasileiro, eu não gosto nem muito de falar o nome dele, mas o senhor Luiz Inácio, ele bloqueou 116 bilhões de reais do orçamento para bolsistas, atingindo pós-graduação, mestrado e doutorado. Inclusive, um trecho da carta das entidades que representam esses bolsistas escreveu, abre aspas, difícil acreditar que a ciência voltou com esse governo. Ora, quanta ingenuidade quem acreditou no senhor Luiz Inácio. Ele foi muito verdadeiro pela primeira vez na vida. Ele deixou completamente claro o seu programa econômico e social. Está aí. É esse. Agora, infelizmente, aguentemos as consequências. E mais, ele continua bloqueando e venho falando e vai bloquear muito mais. Porque o orçamento é limitado, mas os desejos pelo poder e anseios dos populistas são infinitos. Quando você tem recursos escassos e anseios infinitos, não tem outro caminho a não ser emitir dívida, que precifica muito mais na curva de juros, e isso muda a estrutura de juros do país e a tua alocação, ou realmente uma moeda mais desvalorizada que leva a um processo mais inflacionário. Atenção aos indicadores, eles estão todos aí expostos na mesa, com a mesma política econômica do século passado, com as mesmas pessoas, e o resultado não tem como ser diferente. Bom mesmo foi o discurso aqui em São Paulo, que o Tarcísio continua com a ideia de privatização e deverá realmente efetivar não a venda total, mas a diluição do governo na Sabesp, que deverá manter entre 15% e 30% de participação na empresa. Como eu venho falando, é importante privatizar tudo, absolutamente tudo, mas que o mercado seja aberto para verdadeira concorrência. Não tenha monopólio estatal ou monopólio privado. Um mercado com verdadeira concorrência e o brasileiro aprender, o empresário brasileiro aprender que quando você coloca privilégios em um setor em detrimento de outros, alguém paga essa conta, que são os contribuintes. Então, aprender a trabalhar no mercado com concorrência para os empresários nós sairmos da zona de conforto e entender que se a gente não apresenta produtos ou serviços de qualidade, alguém vai apresentar e você vai ser engolido pelo mercado. E quando todos têm essa cabeça e param de pleitear subsídios, isenções para um e não para outros e privilégios para um e não para outro, a gente entenda que o mercado ele deve ser totalmente aberto para todo mundo, seja local, estrangeiro, e você se tornar melhor provendo serviços de qualidade ou produtos de qualidade para a sociedade a um custo mais competitivo. Esse é o caminho de empreender. Empreender é solucionar problemas e não ficar debaixo de um guarda-chuva estatal pedindo mais intervenção. Mais intervenção leva a mais endividamento, que leva a um processo medíocre de crescimento no médio ou no longo prazo. De novo, link está no descritivo. Nos vemos no dia 6 e no dia 11. São apenas 20 vagas, tá? Então, algumas já estão completas. Espero ver vocês por lá.